Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: como saber qual é o propósito de Deus para minha vida. Muitas pessoas se perguntam: será que Deus tem um propósito para mim? Será que eu nasci apenas para viver uma rotina comum ou existe algo que Deus preparou para minha vida? A resposta é sim, Deus tem um propósito para cada pessoa e muitas das vezes nós temos uma visão errada sobre o nosso propósito. Alguns pensam que o propósito significa apenas estar em um ministério, subir em um altar, ser conhecido por muitas pessoas ou fazer algo grandioso aos olhos do mundo. Mas o propósito de Deus vai muito além disso. O propósito também está nas pequenas coisas, na forma como você ama as pessoas, como você serve, como você cuida da sua família, como você usa os dons que Deus colocou dentro de você e como você representa Cristo através da sua vida. Deus não criou ninguém por acaso. Cada pessoa tem uma história, talentos, experiências e caminhos que podem ser usados para glorificar o nome dele. Lá em Jeremias 29:11 fala: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, isso mostra que Deus pensa em nós e tem planos para nossa vida. Então, como descobrir esse propósito? Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 passos para descobrir o propósito de Deus para sua vida. Aqui a gente fala sobre fé, vida cristã e crescimento espiritual. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. O primeiro passo é busque a Deus através da oração. O primeiro passo para descobrir o propósito de Deus é se aproximar dele. Muitas das vezes queremos respostas, queremos saber o caminho, mas não paramos para conversar com aquele que conhece o nosso futuro. A oração não é apenas pedir coisas para Deus, a oração é relacionamento, é abrir o coração, ouvir e conversar com aquele que conhece o nosso futuro. E quando buscamos a Deus, Ele começa a alinhar o nosso coração com a vontade dEle. Um versículo que nos ensina sobre isso está lá em Provérbios, versículo 3, o versículo 5 ao 6, que nos diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreves no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, às vezes nós queremos entender tudo antes de obedecer, mas Deus muitas vezes revela o caminho enquanto caminhamos com Ele. Então o primeiro passo é: ore, busque, converse com Deus e peça direção. Pergunte ao Senhor: qual é a tua vontade para a minha vida? Como posso te servir melhor? E Ele irá te responder. Bom, o segundo passo é: conheça a palavra de Deus. O segundo passo é entender que Deus revela a sua vontade através da Bíblia. A palavra de Deus nos ensina quem somos, quais são os valores que devemos seguir e como devemos viver. Muitas pessoas procuram respostas em todos os lugares, mas esquecem de abrir a Bíblia, que é onde Deus já deixou muitos princípios para nos guiar. Quanto mais conhecemos a palavra, mais aprendemos a reconhecer a voz de Deus. Um versículo importante está lá em Salmo 119, versículo 105, que nos diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos. Talvez você ainda não saiba todos os detalhes do seu futuro, mas Deus pode mostrar o próximo passo. Nós precisamos conhecer todo o caminho não precisamos conhecer todos os caminhos de uma vez. Precisamos confiar naquele que guia o caminho. Então, por isso, leia a Bíblia, medite nos ensinamentos de Jesus e permita que Deus transforme os seus pensamentos. Vamos lá ao terceiro passo. O terceiro passo é entender que cada pessoa Gente, calma. O terceiro passo: não compare sua caminhada com a de outras pessoas. Então, o terceiro passo é entender que cada pessoa tem um tempo e uma missão diferente. E um dos maiores erros é que podemos cometer ao olhar para a vida de outra pessoa e pensar: por que Deus está fazendo isso com ela e não comigo?
Mas Deus não trabalha com cópias. Ele criou cada pessoa de uma maneira única. E Pedro perguntou a Jesus sobre o futuro de outro discípulo e respondeu em João 21, 22: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Jesus estava ensinando que devemos focar na nossa caminhada com Deus, sem ficar presos à comparação. Então, enquanto você compara, você deixa de perceber aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Talvez Deus esteja preparando você em uma fase que parece pequena. Talvez esse momento seja de aprendizado, crescimento e fortalecimento da sua fé. Não despreze os processos. Deus também trabalha nos momentos silenciosos. Então lembre-se, primeiro, busque a Deus em oração. Segundo, conheça a palavra para entender a direção do Senhor. Descobrir o propósito não acontece sempre de um dia para o outro. É caminhada de intimidade com Deus, onde Ele vai revelando os caminhos no tempo certo. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. E também precisa lembrar que Deus tem um propósito para a vida dela. Gente, peço perdão pelos cantos de galo. Já expliquei que aqui onde eu moro tem chácara e é muito comum barulho de galo. Enfim, apareciam umas moscas aqui do nada, irritantes, né? Que começaram a fazer barulho. E que Deus te abençoe. Clique em gostei, se inscreva no canal. Me siga lá no meu Instagram. E eu te peço também que deixe um comentário aqui abaixo se você ficou com alguma dúvida e eu vou responder a todos. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!